Olá, sou o professor Dickson Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje falaremos sobre liberdade de expressão, tema dos mais relevantes para quem vai fazer prova discursiva a partir de agora, ano de 2022 e também nos próximos anos. Eu tenho certeza de que este tema vai ser muito cobrado nas redações, por isso é importante que você fique ligado. Antes, aquele aviso e aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Se você tem um tema legal, coloque aqui que a gente vai discutir nos vídeos futuros. É isso aí, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, como a gente sempre faz aqui, é importante a gente contextualizar o leitor, especialmente trazendo aqui o significado, o conceito, a definição relacionado ao assunto que a gente vai tratar. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que todos nós temos de emitir a nossa opinião, de fazer críticas, de fazer comentários, de você exarar o seu pensamento, emitir o seu pensamento, ainda que esse pensamento seja contrário a alguma pessoa, seja contrário a alguma instituição. Então você pode fazer isso? Sim, você pode fazer isso. Professor, mas para que serve a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um elemento basilar da democracia. A vida em democracia, ela exige a liberdade de expressão. Nós, os cidadãos, por exemplo, somos fiscais de tudo aquilo que o governo faz, de tudo aquilo que o Estado faz. Você tem não só o direito de acompanhar o que o Estado faz e de criticar aquilo que ele o faz, mas também você tem o dever de fazer isso como cidadão. Isso diz respeito à cidadania. Cidadania, elemento também indissociável de democracia. E é por isso que você precisa, para ser um cidadão, da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito de todos nós. É um direito que todos nós temos. Você tem esse direito de emitir a sua opinião, de trazer o seu ponto de vista. Conforme eu falei, ainda que isso não seja tão favorável a alguma pessoa. Mas atenção, atenção, isso não quer dizer que você pode sair falando qualquer coisa de outras pessoas, não é assim que funciona não. Você pode sim trazer ali uma opinião negativa em relação a outra pessoa, em relação a uma empresa, em relação a uma instituição, mas você não pode proferir uma coisa que não é verdade, você não pode, por exemplo, difamar essa pessoa. Dickson, estou entendendo. Então quer dizer que a liberdade de expressão tem limite? Sim, como todo direito fundamental, então é um direito fundamental que está instaurado, que está preconizado lá na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, é a base aqui da democracia brasileira. Desde que nós temos uma Constituição cidadã, desde 1988, a gente tem esse direito pleno de liberdade de expressão. E há liberdade de expressão de fato no Brasil? Claro que há, evidentemente que há. Por isso que você pode falar mal de um candidato, você pode falar mal de uma outra pessoa, desde que você não ofenda, como eu falei agora há pouco. Há limite sim para a liberdade de expressão. Este direito não é absoluto, você não pode fazer uso desse direito da forma que você quer. Dickson, eu pensei que eu podia sair falando qualquer coisa. Não, não é assim que funciona não, em termos de liberdade de expressão. A gente tem limites para a liberdade de expressão. Dessa forma, a gente pode citar aqui as leis. Então você não pode ir contra a lei, você não pode contrariar a lei. Mas fulano faz isso, fulano... Não existe isso, você não pode contrariar a lei. Legal? Entendi. Então quer dizer que eu não posso manifestar a minha opinião e cometer um crime. Não, não pode. Como eu disse há pouco, você não pode injuriar, você não pode difamar, você não pode caluniar as pessoas, as instituições, as organizações. Tá entendido, Dickson? Então, há limites como a própria lei, há limites como os crimes de ódio, né? Eu não posso sair por aí destilando veneno, né? Destilando o meu ódio aí para cima das pessoas. Não, não é assim que funciona. Você não pode cometer crimes de ódio. Há o direito dos outros aqui. Você também tem como limite o direito de terceiros. Você não pode ir além daquele direito ali de um terceiro. Há limites também em relação às fake news. Você não pode sair por aí trazendo fake news, divulgando fake news, uma vez que nós temos leis que preconizam isso, que você não pode fazer isso. Fake news são instrumentos da discórdia, instrumentos do caos. Fake news são elementos totalmente contrários à democracia brasileira. Evidentemente que você não pode alegar liberdade de expressão aqui no Brasil para cometer um ato em que você divulgue, por exemplo, uma fake news, uma notícia falsa sobre coronavírus, sobre vacinação, sobre qualquer que seja aquela coisa. Diante desses aspectos, é importante a gente citar
alguns elementos recentes aí para a gente finalizar essa contextualização, alguns acontecimentos recentes. E aí você sabe do caso, por exemplo, envolvendo o Monark, aquele influenciador digital que foi do Flow, hoje ele tem um canal próprio, ele foi também banido, pelo menos temporariamente, do YouTube, né? Os vídeos deles não podem ser monetizados no YouTube. Dixon, eu me recordo aí do acontecimento, mas não sei exatamente o que ele fez. Ele defendeu a possibilidade, por exemplo, de nós termos aqui partidos nazistas, partidos que defendem o nazismo. E como você sabe, o nazismo é uma doutrina que foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Então só você fazer isso, só essa defesa, ela já pode ser considerada um crime de ódio. Por isso que não é uma coisa bem-vinda, evidentemente. Ah, não, mas foi liberdade de expressão. Não, isso ultrapassa a liberdade de expressão. Você defender esse tipo de coisa. É a mesma coisa que você defender o racismo. Racismo é crime. Ah, Dixon, então eu estou entendendo. Outro exemplo aqui, muito célebre, você tem acompanhado aí o caso envolvendo o deputado Daniel Silveira. No caso do deputado Daniel Silveira, ele afrontou diretamente a liberdade de expressão. Ah, mas ele tem a liberdade de decoro, ele pode também fazer uso do foro privilegiado, mas não quer dizer que por esse cara ser deputado ele pode falar o que ele quer. Isso não pode acontecer assim. Você não pode, por exemplo, proferir aí inverdades, ou você não pode proferir, por exemplo, um pensamento que seja um pensamento que vá difamar algum ministro do STF ou de outra corte, ou ainda falar alguma coisa que injurie o presidente da República, por exemplo. Isso não pode acontecer. Nós temos leis que proíbem esse tipo de coisa. No caso do deputado mencionado, ele proferiu uma série de inverdades, ele incitou a discórdia, ele falou que bateria em alguns dos ministros do STF, ele ainda falou que alguns desses ministros eram envolvidos com corrupção. Ele foi além do que o seu foro lhe permite, da liberdade de opinar lhe permite. Ele literalmente passou todos os limites ali relacionados à liberdade de expressão. Ah, mas eu acho que ele deveria poder falar isso e tal. Infelizmente não é assim que acontece, tanto para lá quanto para cá, independentemente da bandeira política. Entenda então que você tem de saber o que é liberdade de expressão para fazer uma prova sobre liberdade de expressão. Você tem de saber exemplos de liberdade de expressão quando a pessoa, por exemplo, faz uma crítica em relação a uma política pública do governo, quando a pessoa faz uma crítica em relação a um jornalista, a uma empresa ou ainda ao presidente da República, ao governador, desde que essas críticas, esses pensamentos não ultrapassem aquele limite ali, não sejam contrários à lei ou ainda sejam contrários, por exemplo, à verdade dos fatos, né? Você divulgue uma fake news ou ainda você também seja contrário ali à honra das pessoas, né? Isso não pode acontecer. É importante ainda que você entenda onde está prevista a liberdade de expressão, qual o fundamento constitucional relacionado a este direito fundamental, direito que todos nós temos, que tem tudo a ver com cidadania, tem a ver também com a democracia, e é importante você saber como a gente pode melhorar ainda mais a democracia no Brasil, primando aí pela liberdade de expressão. Cabe especialmente aos órgãos públicos, mas também à mídia, divulgar cada vez mais ações no sentido de explicar para a população o que é exatamente a liberdade de expressão. Muita gente não sabe o que é liberdade de expressão. Muita gente não sabe quais os limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é algo muito relevante, mas a gente tem de tomar cuidado para viver em sociedade. A gente não pode falar exatamente aquilo que a gente quer, exatamente aquilo que a gente pensa, se você vai ofender alguém. Então a gente tem de tomar muito cuidado com isso, embora você possa, evidentemente, opinar, trazer o seu ponto de vista, os seus pensamentos. É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!